Pessoal, chegamos ao fim do nosso curso de Geometria Plana, né? Do curso de Matemática do Enem oferecidos por nós, da Federal ABC, integrantes do PET. E essa aqui é a nossa última aula, nossa 7ª aula de Geometria Plana. Foi muito gostoso dar essas aulas para vocês. Eu, inclusive, relembrei conteúdos que eu já tinha estudado, já trabalhei muito, mas, né? Como não é cobrado, a gente vai esquecendo algumas coisas e é muito bom relembrar. Bom, agora a gente vai abordar, para finalizar, para fechar com chave de ouro, a gente vai falar sobre as leis trigonométricas. Bom, as leis trigonométricas eu vou citar aqui 3 leis que são muito importantes e facilitam assim no cálculo de um jeito descomunal. Vou começar então pela lei do seno. Essas leis trigonométricas que eu vou abordar são para triângulos. Quaisquer triângulos, certo? Seja escaleno, seja retângulo, seja isósceles, obtusângulo, lagutângulo, tananã, tananã, tudo isso aí. Tudo isso de triângulo valem essas leis. Bom, então temos aqui a lei do seno para um triângulo aleatório. Pela lei do seno, a gente tem a seguinte relação. Esse lado do triângulo dividido pelo seno de alfa é a mesma coisa do que esse lado do triângulo dividido pelo seno de beta. E é a mesma coisa do que esse lado do triângulo dividido pelo seno de gama, certo? Então a gente pega um dos lados do triângulo, olha para o ângulo que está na sua direção, certo? Aqui, por exemplo, o alfa está olhando para o lado A, o beta está olhando para o lado B. E aí, se a gente fizer essa razão entre o lado e o seno do ângulo, a gente chega numa constante, um valor K. Vamos agora para a nossa segunda relação trigonométrica. Trata-se da lei do cosseno. Nesse triângulo genérico que eu desenhei, aqui temos os lados A, B, C e o ângulo alfa. Com essas medidas, a gente consegue estabelecer uma relação que se trata da lei do cosseno. Ela diz que este lado ao quadrado é a mesma coisa que a soma dos lados B e C ao quadrado, tirado, ou seja, menos 2 vezes o lado B, vezes o lado C, vezes o cosseno do ângulo alfa, que é justamente o ângulo que está olhando para o lado A, certo? Se a gente pegar o lado A, ele está olhando para este ângulo, que é o alfa. Se a gente quisesse, por exemplo, um ângulo beta aqui, que está olhando para o lado B, aqui no lugar do A viria o B, e aqui no lugar do B viria o A, certo? Bom, então é uma lei útil para quando a gente quer descobrir pelo menos um dos lados, sendo que a gente tem o valor de um dos ângulos, ou e, por fim, a nossa última relação trigonométrica. É a lei da tangente. Bom, a lei da tangente, uma vez que a gente tem um triângulo desse tipo, aleatório, com os lados A e B e os ângulos beta e alfa, respectivos, a gente pode estabelecer essa seguinte relação, certo? Que é, de fato, a lei da tangente. Aqui precisa de um pouquinho mais de esforço para me acompanhar, porque talvez embaralhe um pouco aqui os termos, mas vai dar tudo certo, se a gente entender do que se trata. Então vamos comigo, ó. Vamos lá. A menos B dividido por A mais B é igual a tangente
de alfa menos beta vezes meio, dividido por tangente de alfa mais beta vezes meio. Certo? Então, o que a gente tem que relacionar são os pontos A com alfa e B com beta. A gente não pode errar essas relações. A gente não pode pensar que esse ângulo alfa está ligado com esse lado B ou que esse ângulo beta está ligado com esse lado A, certo? Esses ângulos que se olham, eles têm que se relacionar. Então, é isso que a gente tem que acertar na hora de aplicar a lei da tangente. Aplicar essa relação um tanto quanto grotesca, certo? Gente, é o nosso fim. Fim do curso de Geometria Plana, que está dentro aí do curso de Matemática do Enem. Espero que vocês tenham gostado. Foi um prazerzão dar essas aulas para vocês e a gente se vê por aí. Espero que eu tenha ajudado e eu vos convido para acompanhar conosco o conteúdo da próxima aula.